Olá, seja muito bem-vindo aqui no quadro Saúde é Vida. Que bom que você ficou aqui para a gente bater aquele papo gostoso sobre saúde. Olha, hoje o assunto é bastante sério, porque eu vou falar de uma doença que atinge cerca de 30 mil brasileiros, a esclerose múltipla. Aqui comigo na tela já está a doutora Marília. Oi, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, prazer estar aqui. Muito obrigada. Doutora, eu falei de uma doença bastante séria, né? O que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla é uma doença que nós chamamos de autoimune. Então, é uma doença inflamatória em que a nossa própria imunidade produz anticorpos, né? Então, produz células que nos atacam. Então, não são bactérias ou vírus, é o nosso próprio corpo nos atacando, né? Uma doença inflamatória e crônica. É uma doença que vem do sistema nervoso, doutora? O que acontece com o nosso corpo? A doença é da imunidade. Então, é a nossa imunidade que vai provocando essas inflamações no cérebro. Então, não só no cérebro, como no nervo da visão e na medula. Então, esses anticorpos produzidos pela imunidade vão começar a atacar o nosso cérebro, medula e nervo da visão, ao invés de atacar o que deveria, que são bactérias, vírus e fungos. Então, nossa própria imunidade nos atacando. Isso pode comprometer os movimentos, a visão, pode até levar a pessoa a deixar de andar, por exemplo, ficar acamada. Isso, tudo vai depender do local onde essa imunidade provocar a inflamação. Então, se atacar o nervo da visão, vem a dificuldade da visão, embaçamento, podendo perder aquela vista se não for tratado, lógico. Se for o cérebro, depende do lugar onde for atacado no cérebro, lugar da sensibilidade, lugar do movimento, lugar do equilíbrio. Se for na medula, paralisada, aquela parte da medula para baixo, então perder o movimento de pernas, de braços, tudo vai depender do local que foi inflamado. Agora, doutora, é um tipo só de esclerose múltipla ou tem uma variação? Isso, são três formas que nós chamamos de esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla mais comum, que corresponde a 80% de todas as formas, que é a que nós chamamos de remitente recorrente. Então, são os chamados surtos da doença. Então, o sistema imunológico provoca essa inflamação, que vai combater alguma parte do nosso sistema nervoso central, então, como a gente disse, cérebro, vista e a medula, tem essa inflamação, a inflamação passa e tem uma recuperação. Então, isso é um surto. Nesse surto, ele vai durar de 24 a 48 horas o início dos sintomas e depois vem uma recuperação em 4 semanas aproximadamente. Então, isso é a remitente recorrente, principal forma. Depois, as outras formas são a primária progressiva, então a pessoa nunca teve um surto, ela vai tendo cada vez um sintoma diferente que vai se somando. Ou seja, esse mês eu tive uma dificuldade, um formigamento no meu braço. No mês seguinte começou uma fraqueza na perna e ela não melhora. Então vai vindo sintomas novos. Então não tem surtos. A gente chama de primária progressiva. E a outra forma, que é a secundária progressiva, vem depois de bastante tempo não tratada, a remitente recorrente. Então, aquela que é a mais comum, que é 80%, se não tratada ou não tratada de forma adequada, ela vai para a segunda forma, que é a secundária progressiva. Então, não tem mais inflamação e começa a ter uma degeneração do sistema nervoso. Então, perdendo cada vez mais movimento, sensibilidade, visão, controle da urina, controle das fezes, né? E isso vai progredindo. Então, também é uma forma degenerativa. Mas a mais comum dos brasileiros e no mundo inteiro é a remitente recorrente, os surtos. Então, o corpo vai dando sinal de alerta, então. Alguns sinais já estão ligados, né, à esclerose, pelo que a senhora explicou. Isso, então aparece esse embaçamento da vista, que depois melhora depois de um tempo, depois formiga um braço, melhora depois de um tempo,
E como a grande maioria das pessoas que começam a sentir os sintomas são jovens, né? Na maioria mulheres, Isso mais que eu ia mulheres do perguntar, que existe um homens. perfil que essa doença é mais propensa? Sim, então, a gente sempre pensa nessa doença em jovens, tá? Então, ali entre 20 a 40 anos. Essa doença é muito rara de começar no idoso e também rara de começar na criança. Existe, né, a forma infantil, são 5% dos casos, começa ainda na infância, ou seja, antes de 18 anos, e também muitos poucos casos nos idosos. Então, a grande maioria são jovens. Então, vem muito aquele pensamento de, né, esclerose é coisa de idoso. Não, essa doença é uma doença de jovem. E, na maioria das vezes, mulheres. Então, mulheres jovens. Predomina nos caucasianos, ou seja, nos brancos, mas também tem em todos os tipos genéticos, né? Desde pardos, negros, japoneses, né, os orientais. Então, em todas as etnias, tá? É importante a gente pensar na doença. E lembrar, então, que como são jovens, então imagine você, é um jovem que começa a ter um formigamento no braço e daqui a pouco passa. A Aí pessoa não dá muita diz que importância, né? exatamente, aí diz que não está enxergando direito de um olho, e daqui a pouco, sem tomar nenhum remédio, passa. Então, no começo, ela é assim, ela vem e volta, não deixa sequela. Veio de Então, uma forma muito atrasa muito o abrupta, né? diagnóstico. Sim, sim. E atrasa o diagnóstico, porque a maioria das pessoas, e até uma grande porcentagem dos médicos, vai olhar e falar assim: não, não é nada, estava nervoso, Um ou deu um mau jeito estresse. nas costas, né? E acaba atrasando o diagnóstico. Por isso que é tão importante isso que a gente está fazendo aqui, esclarecer, para que aumente esse diagnóstico quanto mais precoce, né, o quanto antes possível, para que possa tratar e não ter sequelas. Olha, o assunto é tão importante como a senhora está falando, que tem até uma lei aqui na Câmara que institui, viu, doutora, a lei aqui em Campinas, a Semana Municipal de Esclarecimento e Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Então é muito importante a gente fazer esse debate mesmo, até para fazer esse alerta, né? Porque a gente às vezes pode achar que é um sintoma mais leve e pode até atrapalhar o tratamento lá na frente, porque quanto antes melhor, né, doutora? Quanto antes esse diagnóstico foi feito, melhora o resultado no tratamento, já que a doença não tem cura, não é mesmo? Sim, ela não tem cura, mas é uma doença controlável. Assim como a gente fala da hipertensão, como a gente fala do diabetes, a gente tem medicamentos, né? Então, temos medicamentos para oferecer e temos diferentes atitudes diferentes do dia a dia, como, por exemplo, atividade física melhora essa inflamação da esclerose múltipla, a perda de peso, a alimentação saudável, a dieta rica em vitamina D, tomar sol, por exemplo, para aumentar a vitamina D. Tudo isso melhora a imunidade. Porque muita gente pensa assim, então é um problema de imunidade, quer dizer que a imunidade está baixa. Não. O que acontece é o contrário. A minha imunidade ela está reagindo muito ao que não deveria, que é o meu próprio corpo. Então, precisa regular a imunidade. E por isso é tão importante também a vitamina D, não parar de fumar se já fuma, ou quando é criança, né, o jovem, tirar as pessoas que fumam de perto, né, para aquele fumante, para não ser aquela Passivo, pessoa né? que recebe, né, o passivo, exatamente. Então, conscientizar os familiares, mudar esse estilo de vida. E aí, junto com o médico, escolher o melhor tratamento. Porque desde 1994 começou a chegar os tratamentos no Brasil e no mundo, né? E hoje em dia nós temos muitas medicações, injetáveis, orais, então a gente pode tratar com comprimido, com remédio na veia, remédio que é na pele, subcutâneo, que é igual aquela agulhinha de insulina. Então tem muitas medicações. E essas medicações, elas precisam ser escolhidas junto com o médico, então o paciente e o médico, para ele entender qual é o efeito colateral daquele remédio, qual é o remédio que é mais importante para o paciente naquele momento. Então, o paciente ainda está bem no comecinho da doença, tem poucos sintomas, dá para usar uma medicação
que tem efeitos colaterais mais baixos e que não mexe tanto com a imunidade, que são os imunomoduladores, que vão acertar a imunidade, mas não vão diminuir, não é imunossupressor. Então, tudo isso precisa ser conversado e combinado entre o médico e o paciente. Agora, esses tratamentos, né, que vão ser melhores indicados para cada tipo de paciente, ele consegue, a senhora já disse, controlar a doença, então dá mais qualidade de vida também para aquele paciente. Sim, com certeza. O objetivo é diagnóstico precoce para tratamento precoce. Não só tratamento, como a gente disse, medicamentoso, como o tratamento do estilo de vida. E isso traz para o paciente uma vida normal. Então, ele vai poder, a mulher, por exemplo, vai poder ter filho, ficar grávida, vai poder viajar e levar seu medicamento, vai poder trabalhar, vai ter uma vida normal. O que eu brinco sempre com os pacientes eles só vão precisar sempre contar para mim antes, né? Então, quero engravidar. Com o seu médico. Exatamente, a gente precisa sempre combinar. Quero passar 1 ano viajando. Tudo bem, vamos nos preparar para isso, né? Vamos ver qual a medicação que você precisa levar. Quero engravidar, tem medicamentos específicos para passar toda a gestação usando, para amamentar, usando a medicação. Então, por isso que sempre precisa planejar. Então, o nome, a palavra mais importante de quem tem esclerose múltipla é planejamento. Então, isso tudo conversar antes com o médico. Isso também, a gente falou dessa qualidade de vida, mas tem a ver com a autoestima também, né? Da pessoa não achar, porque ela tem essa doença, que tudo acabou, que tudo parou. Não é por aí, né, doutor? Exatamente, ainda mais são jovens, né? Que tem toda a vida pela frente. Então, precisa tratar e se planejar para poder ter uma vida normal, praticar esportes, casar, fazer faculdade, ter uma vida, né, ter escolhas, poder fazer escolhas, né? Essa doença afeta o tempo de vida do paciente ou não tem nenhum tipo de relação? Não tem. Antigamente, quando não existia, e antigamente, hoje em dia a gente fala que antigamente é muito próximo, né? Então vamos pensar que em 94 começou a chegar os primeiros tratamentos. Antes disso, sim, tinha uma qualidade de vida menor e tinha um tempo de vida menor, né? Porque entrava nessa fase secundária progressiva e muitas vezes a causa do óbito não era propriamente a esclerose múltipla, mas as consequências de ficar acamado, então pneumonia, trombose, essas coisas de quem fica na cama, né? O que não é mais a realidade hoje. Hoje, a realidade da grande maioria dos pacientes com esclerose múltipla é vida normal. Então, não tem uma piora do tempo de vida, né? Vai viver normal. A senhora avalia que a ciência avançou muito nessa questão da esclerose múltipla, tanto em tratamento quanto em novas descobertas, novos estudos? Há um interesse sobre isso? Sim, sim. Tem um interesse muito grande, principalmente quando a gente está falando de uma população que é economicamente ativa, né? Então, a preocupação de manter essas pessoas com seus sonhos, as suas vontades na profissão e vontades lógico, todo jovem quero passear, quero ter uma vida de esportes. Tudo isso levou com que a indústria farmacêutica procurasse novos tratamentos. Então, para a gente ter uma ideia, né? Até 2014, a gente tinha uma realidade de 4, 5 medicamentos. Hoje, nós temos no Brasil em torno de 10 medicamentos, tá? Que estão nessa fase de aprovação. Aumentaram muito, dobraram, né? Exatamente. E uma preocupação do governo em fornecer essa medicação, né? Então, nós temos um protocolo do governo, essas medicações são muito caras, são medicações que não se compra na farmácia, e o governo tem um protocolo de tratamento em que qualquer pessoa no Brasil consegue ter medicação de graça, né? E para qualquer fase da doença. Então, desde a fase mais leve, inicial, quanto a pessoa que não respondeu ou não se deu bem com as medicações iniciais, precisa de um remédio um pouco mais forte. O governo garante em todo o território nacional essa medicação para os pacientes e o acompanhamento,
É uma informação importante, né, para a pessoa saber que ela tem direito, né, que ela tem direito a essa medicação, né, doutora? Porque muitas, às vezes, nem sabe ou que tem a doença ou que se tem a doença, como é que faz. Geralmente o médico já informa, né, durante o tratamento, os direitos que esse paciente tem, doutora? Sim, sim. Então, o médico precisa saber qual que é esse protocolo do governo, isso está disponível para todas as pessoas, né, no site do Ministério da Saúde, quais são as medicações disponíveis para a esclerose múltipla, para o tratamento. E, além disso, a gente tem a organização, né, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM. Então, entrando no site da ABEM, que é abem.org.br, tem várias funções. Esse site ele é muito explicativo, porque tem falando a respeito das medicações, a respeito dos direitos. Então, quais são os meus direitos trabalhistas, quais são os meus direitos do INSS. Então, tudo isso tem uma parte jurídica explicando. Tem um apoio psicológico nesse site, um apoio online, né? Mas que o paciente consegue ter acesso aos psicólogos, a profissionais que só trabalham com esclerose múltipla. Então, esse site é muito importante, ele inclusive, você consegue produzir uma carteirinha, então tem a carteirinha da ABEM, então com isso você também tem, por exemplo, preciso estacionar, não estou me sentindo bem naquele dia, preciso estacionar numa vaga especial, né? Então, eu tenho a carteirinha e mostro, ó, eu tenho direito de estacionar nessa vaga, hoje eu não estou me sentindo bem e eu sou portador de esclerose múltipla. Então, muito importante ir atrás dessas informações e elas estão bem aglomeradas no Ministério da Saúde e no site da ABEM. Eu vou deixar o site marcadinho aqui para vocês, é esse que aparece agora. Se você tiver curiosidade, quiser outras informações, é só entrar lá no site e ficar por dentro de tudo, que é bastante importante a gente saber dos nossos direitos, né? Ô, doutora, no Brasil, existe alguma região ou regiões onde a incidência dessa doença é maior? Sim, então na região sul, até se especula e tem uma teoria grande em torno da vitamina D. Na região sul do país, quando a gente tem uma incidência solar menor, né, temperaturas mais baixas ao longo do ano, tem uma incidência da doença, então tem mais casos da doença, tanto na região sudeste como sul. Na região norte e nordeste, temos menos casos de esclerose múltipla, não quer dizer que não tenha, mas tem menos casos, né? Isso também vem da colonização, né? Então, a colonização europeia, muito no sul do país, então, que trouxe essa base genética da doença, porque lembrando que essa doença ela é multifatorial, então não tem uma causa só, então ela tem uma base genética, isso não quer dizer hereditário, não quer dizer que eu tenho a doença e vou passar para o meu filho e assim por diante, então não é hereditário, mas tem uma base genética. Além dessa base genética, tem o que eu fui exposto na minha infância. Então, por exemplo, a gente chama de teoria da higiene, né? Uhum. Então, precisa limpar tudo, a criança não pode brincar descalço, não pode colocar a mão na areia, e essa limpeza excessiva, não que a gente não precisa ter higiene, mas essa limpeza excessiva faz com que as crianças não tenham contato com os bichinhos, né? Os patógenos que são bons para a gente. E no cria anticorpos, não sei se eu estou falando correto, né? Eu lembro que minha mãe falava, deixa a criança brincar para criar anticorpo. É exatamente isso, é brincar, colocar a mão no chão, mexer nas coisas, brincar na areia, brincar na terra, na grama, pisar na areia e na terra, porque só dessa forma o organismo começa a entender o que ele precisa combater e o que não precisa ser combatido. Então, se a criança lá pequenininho não tem contato com essas coisas diferentes, né, com os bichinhos diferentes, que não são doença, são só convivem junto conosco, então se ele não tem esse contato, começa a combater o seu próprio organismo. Então, isso é um dos fatores também de desenvolvimento da esclerose múltipla, né? Doutora, a gente recebeu uma pergunta aqui, a senhora topa responder? Lógico. Olha, da Daniela, obrigada, Daniela, seja muito bem-vinda aqui no Saúde é Vida, espero que esteja tudo bem aí com você e com a sua família. A Daniela Martins, ela pergunta, exercícios físicos como a natação podem ajudar nesse caso?
Sim, todo exercício físico é muito importante na esclerose múltipla. Ajuda a mobilidade, ajuda em um dos sintomas que incomodam mais, que é a fadiga. Então, o cansaço que vem, o cansaço ele vem, é um cansaço desproporcional ao que a pessoa fez, né? Então, uma coisa é a gente trabalhar o dia inteiro e estar cansada. Uhum. Outra coisa é eu acordar cansada, Já se sentir acordar com cansada. essa fadiga. O exercício é muito bom para combater esse sintoma e os estudos, eles foram de exercício físico, mostraram que o Pilates e o Yoga são os principais exercícios, as principais formas de exercício que melhora essa fadiga da esclerose múltipla. Mas todos os exercícios são muito bem-vindos. Pode ficar parado, né, doutora? Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né, sobre um assunto tão importante. Quero fazer mais um convite. Volte sempre que quiser. Muito obrigada, eu que agradeço. E obrigada a você também que veio aqui comigo, participou, assistiu. E olha, a gente tem, claro, um novo encontro. Não fique com saudade que eu volto logo. Fique bem, hein? Saúde! Até logo!